Antes do dilúvio, a terra era marcada por um caos absoluto. As Escrituras nos falam de um mundo mergulhado em corrupção, onde a maldade havia tomado conta dos corações humanos. A violência reinava entre as pessoas, e a justiça parecia algo distante e esquecido. De acordo com a Bíblia, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6:11. O comportamento do ser humano estava tão distorcido que Deus, que havia criado todas as coisas boas, não pôde mais suportar a corrupção que os homens haviam trazido ao mundo. Ele viu que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Gênesis 6:5. Era um cenário sombrio, onde o pecado e a injustiça dominavam cada aspecto da vida. Neste momento de desolação, Deus tomou uma decisão radical. Ele iria destruir a humanidade, junto com todas as criaturas vivas, por meio de um grande dilúvio. Mas, em meio a essa escuridão, havia uma luz. Noé, um homem justo e íntegro, destacava-se entre a multidão corrompida. Deus, em sua misericórdia, escolheu Noé para uma missão de salvação. Enquanto o mundo à sua volta se afundava no pecado, Noé manteve sua fé e sua obediência a Deus, tornando-se o único homem digno de confiança para cumprir o plano divino. Ele se prepararia para algo que o resto do mundo jamais compreenderia: a construção de uma arca para a sobrevivência da vida. Noé vivia em um mundo onde a imoralidade e a violência estavam em seu auge. No entanto, ele se destacava como um homem justo, íntegro e temente a Deus. As Escrituras afirmam que ele andava com Deus, Gênesis 6:9, uma expressão que denota mais do que uma simples crença. Ela implica em uma relação profunda e constante com o Criador. Enquanto a maioria dos homens se entregava ao pecado e à corrupção, Noé permaneceu firme em sua fé, sendo um exemplo raro de fidelidade e justiça. Sua vida não era fácil. Ele vivia em um ambiente onde as escolhas do coração humano eram voltadas para o egoísmo e a destruição. Seus vizinhos provavelmente zombavam dele, considerando suas atitudes antiquadas e desatualizadas para os padrões de um mundo em decadência. A integridade de Noé era visível em suas ações cotidianas. Ele não apenas acreditava em Deus, mas também se empenhava em viver de acordo com seus mandamentos. Enquanto os outros buscavam seus próprios interesses, Noé se dedicava a fazer o bem, sempre respeitando os princípios divinos, mesmo quando ninguém mais ao seu redor parecia se importar com isso. Ele se tornou um símbolo de retidão em um mundo que havia perdido o rumo. Sua postura não era a de um homem perfeito, mas sim de alguém que, apesar das imperfeições humanas, se esforçava para ser fiel a Deus. E, em meio ao caos, sua vida resplandecia como um testemunho do poder da fé. Noé não estava sozinho em sua jornada. Ele tinha uma família que compartilhou com ele os mesmos valores e a mesma fé em Deus. Sua esposa e filhos, Sem, Cão e Jafé, eram uma parte fundamental da sua força, pois, juntos, mantinham a unidade e a coragem necessárias para enfrentar as adversidades da sociedade em que viviam. Em um mundo onde a maldade era predominante, a família de Noé se mantinha firme, ainda que fosse constantemente ridicularizada e isolada. Eles eram os poucos que, como Noé, não se corromperam e mantiveram uma vida de obediência a Deus. A relação entre Noé e sua esposa era de parceria e respeito mútuo. Ela o apoiava em sua missão divina, compreendendo a importância de sua fé e do papel que estavam desempenhando na história da humanidade. Seus filhos, Sem, Cão e Jafé, seguiram o exemplo do pai, honrando seus ensinamentos e ajudando na construção da arca. Juntos, eram mais do que uma família, eram a última linhagem justa sobre a terra. Eles sabiam que, ao contrário da sociedade ao redor, suas escolhas estavam alinhadas com o propósito divino, e isso os unia em uma missão que se tornaria vital para a preservação da vida. A relação de Noé com Deus era marcada por uma obediência incondicional e uma confiança profunda. Em meio à corrupção e ao caos que dominavam a terra, Noé se destacava por andar com Deus, algo que não era comum em uma geração tão afastada do Criador. Essa conexão espiritual não era superficial. Noé buscava a orientação divina em todos os aspectos de sua vida. Ele orava, meditava e, acima de tudo, obedecia aos mandamentos que Deus lhe dava, ainda que não compreendesse completamente o que estava por vir. Deus falava com Noé de uma maneira pessoal, revelando-lhe sua vontade e direcionando-o em cada passo.
Quando Deus lhe ordenou que construísse a arca, Noé não hesitou. Ele sabia que a tarefa era monumental, mas sua fé inabalável lhe dava a certeza de que Deus estava com ele. Noé não questionava, não duvidava. Ele confiava que, por mais incompreensível que fosse a missão, ela fazia parte do plano divino para salvar a humanidade e os seres vivos da destruição iminente. A cada instrução recebida de Deus, Noé sentia-se mais fortalecido, sabendo que sua obediência não só era essencial para o cumprimento de uma promessa divina, mas também para preservar a vida. Enquanto Noé seguia a orientação de Deus, a sociedade ao seu redor se tornava cada vez mais hostil. A maldade havia tomado conta de todos os aspectos da vida, e a ideia de um homem construindo uma enorme arca, aparentemente sem motivo, parecia absurda para todos. Noé era visto como um excêntrico, talvez até um louco, por aqueles que o cercavam. As zombarias eram constantes e as críticas ferozes. Ele e sua família eram alvos de escárnio, pois todos pensavam que a ideia de um dilúvio, como Deus havia dito, era uma ficção, algo que nunca aconteceria. Mesmo diante da hostilidade e do isolamento, Noé permaneceu firme. Ele sabia que sua missão era mais importante do que qualquer aprovação social. As palavras de Deus eram claras e ele as tomava como sua única verdade. Em um mundo onde a violência e a corrupção eram comuns, ele se manteve fiel, mesmo que isso significasse enfrentar o desprezo e a rejeição. A solidão era uma companheira constante, mas Noé não vacilou. Sua fé era mais forte do que a pressão da sociedade que o cercava. Ele sabia que estava cumprindo o propósito divino e isso lhe dava força para seguir em frente, sem importar o que os outros pensassem. Noé não era apenas um homem justo em um mundo corrompido. Suas qualidades espirituais e morais o destacaram de maneira única aos olhos de Deus. A obediência inquestionável e a integridade de Noé eram as bases sobre as quais sua vida era construída. Deus, ao olhar para a terra, viu que, em meio à perversidade generalizada, Noé se manteve fiel não apenas nas grandes questões, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. Ele não se deixava levar pelas tentações do mundo, mas seguia com disciplina e dedicação o que Deus o orientava a fazer. Sua fé era outro pilar essencial que o sustentava. A confiança em Deus não era apenas uma questão de palavras, mas de ações. Noé acreditava, de coração, que Deus cumpriria suas promessas, independentemente de quanto tempo demorasse ou quão improvável parecesse a missão. Essa fé sólida o fez agir, mesmo quando a tarefa parecia impossível. A paciência também foi uma qualidade que o distinguiu. Enquanto a sociedade ao seu redor buscava prazer imediato, Noé esperava, de maneira confiável, pela palavra de Deus. Ele sabia que a recompensa viria, mas que seria preciso perseverar em obediência até o fim. Essas qualidades, obediência, fé, integridade e paciência, fizeram de Noé um homem digno da confiança de Deus. Ele não só era um bom homem, mas era alguém com quem Deus poderia contar para a realização de um plano divino tão grande e transformador. Quando Deus revelou a Noé o plano de construção da arca, ele forneceu detalhes precisos sobre como a embarcação deveria ser feita, suas dimensões, materiais e até os compartimentos necessários para abrigar os animais. A tarefa era monumental e exigia uma fé ainda maior para ser realizada. Noé sabia que sua obediência seria testada em um nível profundo, mas a confiança em Deus o impulsionou a começar. Ele passou dias e noites trabalhando na construção da arca, sem saber exatamente como as coisas aconteceriam, mas com a certeza de que estava cumprindo uma missão dada por Deus. O processo de construção não foi simples. A arca tinha que ser enorme, capaz de abrigar não apenas Noé e sua família, mas também representantes de todas as espécies animais da terra. Cada tábua, cada prego e cada detalhe precisavam ser executados com perfeição, pois a segurança da vida que seria preservada dependia disso. Os vizinhos de Noé observavam com incredulidade o grande projeto tomar forma. Para eles, tudo parecia um absurdo. Eles riam, zombavam, e muitos provavelmente tentavam dissuadir Noé de continuar. Mas ele, sem nunca vacilar, persistiu. A construção da arca também representava a paciência de Noé. Era um trabalho que duraria muitos anos, sem qualquer sinal imediato da chuva que Deus havia prometido. Noé teve que enfrentar o desgaste do tempo, a escassez de apoio e a constante pressão da sociedade ao seu redor, mas a sua fé nunca se abalou.
Após anos de trabalho incansável, a arca estava finalmente pronta. A construção havia sido concluída conforme as instruções detalhadas que Deus deu a Noé, e agora ele estava prestes a testemunhar o cumprimento da promessa divina. Noé sabia que o momento estava chegando, e Deus o chamou para entrar na arca. Com isso, o plano de salvação que ele havia seguido com tanto empenho e fé estava prestes a se concretizar. A Bíblia diz que Deus chamou Noé e sua família para entrar na arca, mas também trouxe consigo os animais, cada um conforme a sua espécie. Era um momento solene, e a obediência de Noé era mais uma vez crucial para que o propósito de Deus fosse cumprido. À medida que os animais começaram a entrar na arca, Noé testemunhou um milagre em si mesmo. Cada espécie, dos maiores aos menores, seguia a ordem divina e entrava na arca em perfeita harmonia. Para Noé, isso foi uma confirmação de que ele estava fazendo exatamente o que Deus queria e que a salvação da vida estava em suas mãos. Quando ele e sua família entraram, a porta da arca foi fechada por Deus, o que simbolizava que a proteção divina estava assegurada. Dentro da arca, Noé, sua esposa, filhos e noras estavam agora isolados do resto do mundo. Eles eram os únicos sobreviventes da humanidade, e sua fé e obediência haviam sido recompensadas. O dilúvio estava prestes a começar, e a arca se tornaria o refúgio para todas as formas de vida. Quando a chuva finalmente começou, não houve mais dúvidas sobre a seriedade da situação. O céu se escureceu, e a terra foi tomada por um dilúvio sem precedentes. Durante 40 dias e 40 noites, as águas caíram incessantemente, cobrindo toda a terra e submergindo cidades, montanhas e tudo o que existia fora da arca de Noé. O dilúvio foi o cumprimento da promessa de Deus, uma resposta à maldade humana que havia tomado conta do mundo. Era o fim de uma era, mas também o começo de uma nova, onde a justiça de Deus seria revelada de maneira radical. Dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros, mas o impacto do que estava acontecendo fora era imenso. Embora eles estivessem protegidos, a angústia de ver o mundo sendo destruído não podia ser ignorada. Enquanto as águas subiam, eles sabiam que eram os últimos sobreviventes da humanidade, os únicos que haviam permanecido fiéis a Deus. O silêncio no interior da arca, contrastando com o estrondo das águas lá fora, fazia com que a realidade do que estava acontecendo se tornasse ainda mais profunda. O dilúvio não foi apenas um evento físico, ele foi também um evento espiritual, uma limpeza do mal que dominava a terra. Para Noé, a tempestade foi uma confirmação de que a obediência a Deus sempre levaria à salvação, mesmo que o caminho fosse árduo. A arca tornou-se não apenas um abrigo físico, mas um símbolo da fidelidade divina e do poder de Deus em preservar a vida. Após 40 dias e 40 noites de chuva incessante, as águas começaram a recuar. O dilúvio que havia coberto toda a terra começou a dar sinais de fim. Noé e sua família, ainda dentro da arca, estavam em silêncio, esperando que o momento de sair finalmente chegasse. Cada dia que passava trazia uma sensação de esperança renovada, mas também de apreensão. A terra, que uma vez fora familiar, agora estava irreconhecível, coberta por água. Quando as águas finalmente começaram a baixar, a arca descansou sobre as montanhas de Ararat, e o primeiro sinal de que a vida retornaria começou a surgir. Noé enviou uma pomba para ver se as águas haviam baixado o suficiente para que pudessem sair, mas ela voltou com um ramo de oliveira em seu bico, sinalizando que a terra começava a se recuperar. A esperança estava renovada, e a promessa de um novo começo para a humanidade parecia possível. Finalmente, após meses de espera, Noé e sua família foram instruídos a sair da arca e a repovoar a terra. Antes de deixar a arca, Noé fez um altar e ofereceu um sacrifício a Deus, expressando sua gratidão pela salvação e pela preservação da vida. Em resposta a esse ato de fé, Deus fez uma promessa: nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Como sinal dessa aliança, Deus colocou o arco-íris no céu, simbolizando a fidelidade divina e a renovação do pacto com a humanidade. Era o início de uma nova era, onde a promessa de Deus de cuidar e proteger sua criação era garantida. Após o fim do dilúvio e o gesto de gratidão de Noé, a nova era se iniciava com um renovado senso de esperança e de aliança com Deus. A terra estava limpa, pronta para ser repovoada, e a humanidade, agora restrita à família de Noé, tinha a oportunidade de começar de novo.
A promessa de Deus, selada com o arco-íris, trazia consigo não apenas a certeza de que um dilúvio jamais se repetiria, mas também uma renovação do compromisso de Deus com a humanidade. A aliança de Deus com Noé não era apenas uma promessa de proteção, mas também um convite para viver em obediência e confiança em seu plano. O arco-íris, que agora decorava o céu após cada chuva, tornou-se um símbolo não apenas de misericórdia, mas de reconciliação entre o Criador e suas criaturas. Cada vez que o viam, Noé e sua família eram lembrados da bondade e fidelidade de Deus, que, mesmo diante da perversidade humana, ofereceu um novo começo. Para eles, o arco-íris também simbolizava a possibilidade de renovação, tanto pessoal quanto coletiva. Mesmo com os desafios à frente, havia a esperança de que a humanidade pudesse crescer em retidão e comunhão com Deus. Com o repovoamento da terra, Noé recebeu instruções de Deus para ser fértil e multiplicar-se, sendo agora o patriarca de uma nova geração. A fé de Noé não apenas preservou sua família, mas também trouxe a chance para que a humanidade vivesse de acordo com o propósito divino, confiando em um futuro de paz e justiça. Deus, com sua aliança, garantiu que essa nova jornada seria sustentada por sua graça. O legado de Noé não foi apenas aquele de um homem que sobreviveu ao maior evento cataclísmico da história, mas também o de alguém que, por meio de sua fé, ajudou a estabelecer uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Ele, junto com sua família, começou a repovoar a terra, e o que antes era uma população completamente corrupta foi agora dado a oportunidade de viver de maneira diferente, com a chance de restaurar o relacionamento com o Criador. Apesar dos desafios de um mundo renovado, o exemplo de obediência e confiança de Noé foi o alicerce para uma nova geração de pessoas que poderiam viver com a promessa de que a misericórdia de Deus estaria sobre elas. Ao longo dos anos, Noé continuou a ser um homem de fé. Ele ensinou seus filhos sobre a importância da aliança com Deus e o significado do arco-íris, sempre lembrando-os de que a fidelidade divina era a chave para a preservação da humanidade. Ele também cuidava da terra, com responsabilidade, como um guardião da criação, mantendo a harmonia que Deus havia desejado para ela. Seus filhos e netos continuaram a espalhar essa mensagem, sendo exemplos de fé e obediência, passando de geração em geração o ensino sobre a fidelidade de Deus. Noé, com o tempo, se tornou uma figura venerada não apenas como o construtor da arca, mas como um patriarca espiritual. Seu legado permaneceu nas gerações que seguiram, nas histórias transmitidas e no relacionamento renovado entre Deus e o seu povo. O que Noé fez não foi apenas salvar sua família, mas estabelecer as bases para um futuro onde a esperança e a fé poderiam ser restauradas a cada novo amanhecer. O tempo passou, e Noé envelheceu, sendo um homem de sabedoria e fé profunda, cujas experiências o haviam moldado em um exemplo de obediência a Deus. Ele viveu o suficiente para ver os frutos de sua fé e como seus filhos, netos e gerações subsequentes continuaram a espalhar o legado de confiança e devoção ao Criador. Noé não era apenas lembrado por sua sobrevivência ao dilúvio, mas também por seu papel fundamental na restauração da humanidade após o cataclismo. Ele havia cumprido sua missão, e sua jornada estava perto do fim. Antes de sua morte, Noé abençoou seus filhos, passando a sabedoria adquirida ao longo de sua vida, e reafirmou as promessas de Deus para com o futuro da humanidade. Ele ensinou que, apesar das dificuldades e desafios, sempre haveria a possibilidade de renovação através da fidelidade e obediência a Deus. Noé, ao olhar para a terra que agora florescia novamente, sentia-se grato pela oportunidade de ter cumprido o papel que Deus lhe confiara, e pela esperança renovada que ele havia sido capaz de proporcionar a todos. Com a morte de Noé, um grande capítulo na história da humanidade chegou ao fim. No entanto, a promessa de Deus, simbolizada no arco-íris, continuaria a existir como um lembrete eterno de que a misericórdia e fidelidade de Deus jamais falhariam. O legado de Noé permaneceria vivo através das gerações, como uma base sólida de fé, confiança e renovação. E assim, a jornada da humanidade, com suas dificuldades e promessas, continuava com um novo horizonte de esperança. A morte de Noé marcou o fim de uma era, mas a sua história perdurou, ecoando nas gerações futuras. O arco-íris, que sempre que aparecia no céu lembrava a todos a promessa divina, continuava a ser um símbolo de esperança e renovação. As palavras de Noé sobre fidelidade e obediência se espalharam, e a história da arca e do dilúvio se tornou uma parte central da fé de seu povo.
A aliança que Deus fez com Noé não era apenas uma promessa de proteção física, mas um convite para viver em harmonia com o Criador e sua criação, respeitando a ordem divina que ele havia estabelecido. Com o passar dos séculos, a história de Noé e o dilúvio se transformaram em um farol de esperança para aqueles que enfrentavam dificuldades. Em momentos de crise, o povo lembrava que a fidelidade a Deus sempre trazia uma possibilidade de renovação, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O arco-íris continuava a ser uma manifestação visível da misericórdia de Deus, lembrando a todos que a sua aliança jamais seria quebrada. Embora Noé tenha partido, seu exemplo e sua obediência estavam gravados no coração de sua descendência e além. Sua vida foi a base para a construção de uma nova humanidade, e sua história tornou-se uma narrativa de perseverança, fé e confiança nas promessas de Deus. Ao olhar para o céu após a chuva, o arco-íris era a marca da continuidade do plano divino, da promessa de um futuro cheio de fé, esperança e renovação. O legado de Noé, ainda que silencioso com o tempo, teve um impacto profundo na história da humanidade. Sua vida não foi apenas marcada pelo grande evento do dilúvio, mas pela coragem de ser fiel a Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia estar imerso na corrupção. O exemplo de Noé mostrou que a obediência a Deus, por mais desafiadora que fosse, sempre traria recompensas. Seu papel como patriarca de uma nova geração não só salvou sua família, mas estabeleceu um modelo de fé, confiança e renovação para todas as gerações seguintes. Ao longo dos séculos, as culturas e religiões ao redor do mundo preservaram a história de Noé e do dilúvio, com variações, mas sempre destacando o mesmo tema central: a fidelidade divina e a capacidade de renovação do ser humano. O arco-íris, com sua beleza serena, continuou sendo uma lembrança visível da aliança entre Deus e a humanidade, um sinal de que a misericórdia de Deus nunca falharia, independentemente das falhas humanas. Embora a história de Noé tenha se passado há milhares de anos, ela continua a ser relevante hoje. Em tempos de crise e incerteza, as pessoas olham para o arco-íris e se lembram da promessa de que, com fé e obediência, sempre haverá uma nova oportunidade, uma renovação e a chance de recomeçar. O legado de Noé, portanto, não é apenas uma lição do passado, mas uma inspiração eterna para o presente e o futuro. E assim chegamos ao final dessa incrível jornada pela história de Noé, um relato de fé, obediência e a promessa eterna de Deus. Esperamos que essa história tenha tocado o seu coração e trazido uma nova perspectiva sobre a fidelidade divina e a renovação. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Sua inscrição e apoio são fundamentais para que possamos continuar compartilhando mais relatos como este, sempre trazendo ensinamentos valiosos da Bíblia. Agradecemos imensamente por acompanhar até o final e por fazer parte da nossa comunidade. Que você continue sendo inspirado pela história de Noé e pela promessa de um futuro cheio de esperança e renovação. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.